venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Nas últimas semanas, temos vindo a estudar como Deus deseja que cada um de nós experimente a vida em sua plenitude. Vimos que Deus nos deu um guia neste livro santo. E a Bíblia também fala da salvação. A palavra salvação significa o ato de ser salvo. Olhe para estas belas palavras encontradas em Salmos capítulo 3, versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Mas de que é que nós precisamos ser salvos? Como somos salvos? Como deve ser um povo que é salvo? Hoje vamos ler a Bíblia para descobrir as respostas para estas perguntas. Vamos começar por olhar para Israel, o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Quando Israel nasceu de Abraão, eles passaram por tempos de angústia. Vamos ler Gênesis 15, versículos 13, para ouvir uma profecia dada por Deus a Abraão. Então o Senhor disse: fica sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Portanto, a Bíblia registra que o povo de Deus passou 400 anos de escravidão no Egito. Em seguida, eles experimentaram um momento terrível de desobediência no deserto. Depois, o povo de Deus teve um reino que foi dividido depois do reinado de Salomão. E, em seguida, eles experimentaram ataques constantes dos seus vizinhos. Eles foram perseguidos e tomados pelos babilônios, medo-persas, gregos e depois os romanos. Para muitos parece que toda a esperança estava perdida e eles não estavam vivendo a vida ao máximo. Muitas orações acabavam soando como Salmos 13, versículos 1 a 4. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós os derrotamos. Muitas das pessoas israelitas se perguntavam, iria haver salvação para a sua vida? Onde estava o Messias de Israel? Onde estava aquele que iria retornar o trono de Davi? No livro O Desejo de Todas as Nações, um clássico sobre a vida de Cristo, podemos ler: a vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, eles esperavam a sua realização rápida. Saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que ele fosse o libertor. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro o receberam morreram, sem ver o que esperavam. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança do seu aparecimento, e todavia ele não vinha. E é essa história que Paulo utiliza como pano de fundo para a passagem que vamos estudar hoje. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar
a propriedade do pai, é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho da mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E, já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Paulo está escrevendo a um grupo de crentes na região de Galácia. Parece que esta carta não foi destinada a só uma igreja, mas sim a um grupo de igrejas na região. De alguma forma, a apostasia havia entrado na igreja. Alguns professores tinham-se infiltrado na igreja e estavam tentando fazer o grupo tornar-se mais judaico. Neste grupo, foi-se apagando o princípio do Evangelho de que somos salvos pela graça, através da fé, substituindo-o por obras da salvação. Eles estavam introduzindo novamente certas coisas como circuncisão, como meio de salvação. Paulo aqui está tentando afastar a ideia errônea de que um homem pode ganhar sua própria salvação por uma rigorosa adesão à lei. E por isso é que aqui, onde nós nos unimos a Paulo no meio do seu argumento, Paulo começa nos versículos 1 até 3. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos e espiritualmente, fomos escravos por poderes espirituais que dominam o mundo. Aqui Paulo quer ensinar o povo da Galácia a partir de onde eles estão em seu entendimento da mensagem do Evangelho. Eles acreditavam que, por serem filhos de Abraão e seguiram a lei à letra, que tinham garantida a sua herança como filhos de Deus. Paulo começa a desfazer tal argumento ponto por ponto. Ele começa o argumento assumindo que eles são de fato herdeiros. Mas então ele esvazia seus egos inflados ao dizer: e quanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. A palavra grega para filho, neste caso, significa literalmente uma criança menor ou um menino mais ou menos 3 ou 4 anos de idade. Paulo diz, sim, uma criança de 3 ou 4 anos é um herdeiro. No entanto, nessa idade, ele não é diferente do que um escravo ou servo. Os pais ainda estão em controle desta criança. Portanto, apenas como um servo ou escravo, a criança não é livre. Paulo continua ao longo desta linha de raciocínio, dizendo nos versículos 2: enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Sim, algum dia essa criança pequena será o mestre de todos, mas por enquanto ele está debaixo de tutores e mordomos. Literalmente, ele está sobre um professor. Esta criança que é o herdeiro e que de fato será o mestre de todas as coisas, agora está sobre uma tutela de um professor até o tempo determinado pelo pai. Era costume do Oriente Médio ter um tutor
a vigiar o herdeiro, para que o herdeiro não fosse desperdiçar sua herança. Havia um tempo, no entanto, em que seria nomeado quando a criança entraria em pleno gozo da herança e teria a liberdade de escolher. Paulo conclui seu argumento acrescentando no versículo 3. Assim também nós, antes de ficarmos adultos, espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Paulo refere que, enquanto menino, estando sob a tutela de um professor, a criança é limitada a um conhecimento básico. Ela ainda não tem a formação na vida para tornar boas decisões por conta própria. Assim, o tutor aponta-lhe a direção certa e dá-lhe orientação de tomada de decisões. Com eloquência, Paulo apresentou a história de Israel e sua compreensão ou a experiência das promessas de Deus. O povo hebreu foi o escolhido por Deus, herdeiros de acordo com a promessa feita a Abraão. Podemos ler em Deuteronômio 7, versículo 6. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. No entanto, sua experiência foi uma experiência muito limitada. Eles ainda eram crianças no sentido espiritual. Eles só estavam desfrutando de um aspecto muito limitado, das promessas da aliança de Deus. Eles receberam um grande número de símbolos da graça e da misericórdia de Deus. Eles receberam o símbolo da circuncisão. Eles receberam os 10 mandamentos. Eles receberam a lei cerimonial. Eles receberam as dadas e leis civis. No entanto, em tudo isso, eles eram ainda bebés. Todos esses símbolos agiam como guardiões e tutores aos supervisores. Eles educavam e apontavam para uma coisa muito importante. Apontavam para além de si mesmos. Eles apontavam para um tempo do Messias. No entanto, estes símbolos só nos dão uma compreensão básica e muito rudimentar de quem Deus realmente é. Isto é o que Paulo queria dizer quando escreveu em 1 Coríntios 13, versículos 12. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho embaraçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Voltando ao nosso texto principal, este é o lugar onde Paulo faz uma pausa. Ele usa uma palavra muito pequena, a palavra mas. Ele faz uma pausa distinta para nos informar que ele está prestes a dar-nos uma exposição muito poderosa sobre o plano da salvação. Ele está prestes a dar-nos uma nova esperança e a verdadeira chave para uma vida abundante. É aqui no versículo 4 que ele forma essa chave. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho da mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Aqui Paulo diz, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A Bíblia não nos diz que quando uma emergência surgiu e pensava-se que tudo estava perdido, então Deus enviou o seu Filho. Não. Ela diz que quando a plenitude do tempo havia chegado. A palavra plenitude em grego significa literalmente aquilo que tem sido levado a termo. A Bíblia diz que quando chegou o tempo certo, a hora da sua realização,
e quando ela tinha sido concluída, Deus enviou o seu Filho. Qual foi a indicação desta realização? Deus havia enviado mensagens de esperança através dos seus profetas ao longo dos séculos. Por meio do profeta Miqueias, ele diz em Miqueias 5, versículo 2: O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, no passado muito distante. A plenitude do tempo veio em que desta pequena cidade foi levantado o escolhido. O profeta Isaías também deu muitas mensagens que falam sobre a vinda do Messias. Podemos ler Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Nós também podemos ler Isaías 11, versículo 1. Virá um descendente de rei Davi, filho de Jesse, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Ou podemos ler Isaías 9, versículo 6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado o Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esta criança não nasceu em qualquer povo. Ela nasceu na comunidade judaica debaixo da lei. Paulo também falou sobre essa situação. Eles viviam sob a tutela e fiscalização da lei que apontava para a vinda do Filho de Deus. Então, ele nasceu para essa comunidade, mas ele também nasceu como uma parte dessa comunidade. Ele nasceu de uma mulher. Não é necessário haver dúvidas sobre a plena humanidade de Cristo. Ele nasceu de uma mulher. E ainda o texto afirma que ele é o Filho de Deus, de modo que não precisamos questionar sua plena divindade. E é aqui nestes 3 versos finais que Paulo nos dá a verdadeira razão para podermos experimentar a vida em sua plenitude. Paulo chama a nossa atenção para o presente final. Ouça a razão pela qual Deus enviou seu Filho. Gálatas, capítulo 4, versículos 5 e 6. A fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Observamos claramente os 2 princípios os quais Paulo descreve como a razão para a primeira vinda de Cristo. Para resgatar os que estavam sobre a lei e para iniciar nossa adoção na família de Deus. Primeiro, Paulo fala de resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Muito simples, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para pagar o preço da nossa liberdade. Observe que não diz que ele veio para destruir a lei, mas ele diz que seu Filho veio para libertá-los. Já não precisamos ser tutelados ou ser instruídos sobre a primeira vinda de Cristo. Já não precisamos sacrificar animais que apontam para o futuro, para o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados. Não é mais preciso mostrar simbolicamente que o amor de Deus é tudo. Por que não? Porque Ele veio. Veja o que diz em Mateus 5, versículos 17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar, mas para dar o seu sentido completo. Paulo está perguntando, por que vocês estão fazendo tudo isso? Jesus está aqui. Será que sua vinda nega a lei moral? Não, mas agora serve a seu propósito mais completo na pessoa de Jesus Cristo. No entanto,
Paulo não só fala sobre a nossa redenção, mas ele também aponta para a adoção. Em grego, a palavra para adoção é huiothesia. Isso significa, literalmente, para declarar formalmente e legalmente que alguém que não é o próprio filho será doravamente tratado e cuidado como o próprio filho, incluindo os direitos completos da herança. Então, Deus enviou o seu Filho para que possa haver uma declaração formal e legal dizendo que devemos tornar-nos filhos e filhas de Deus. Nós fomos legalmente feitos herdeiros segundo a promessa. A aliança encontra a sua plenitude com a vinda de Cristo. Não precisamos mais de nos preocupar com a nossa identidade, porque nós encontramos-la em nossa adoção por Deus. E é por causa dessa aprovação que o Espírito de Cristo colocou em nós o desejo de chamar Abba, Pai. A palavra Abba sendo a palavra hebraica carinhosa para o Pai. Em palavras de hoje seria a palavra papá. Por essa adoção estamos a experimentar o relacionamento mais próximo com o Pai. Vamos ler Salmos 27, versículos 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonam, o Senhor cuidará de mim. Deus é o melhor pai que podemos ter, mesmo mais fiel do que os nossos pais verdadeiros. E por sermos filhos da adoção, como diz o último versículo, já não somos escravos da lei. Nós não somos mais crianças sem um entendimento completo ou experiência completa das bênçãos de Deus. Mas agora somos filhos e filhas de Deus, verdadeiramente, seus herdeiros legítimos. Somos herdeiros da promessa da vida abundante e podemos vivê-la ao máximo. Jesus Cristo veio e está a esta terra e tornou-nos filhos legalmente adotivos de Deus. É com essa adoção que recebemos uma vida mais gratificante e especial com Deus. Vamos ler Salmos 68, versículos 5. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Jesus veio para que pudéssemos ser redimidos e que pudéssemos ser adotados como filhos e filhas de Deus. Amigo, tem faltado algo em seu relacionamento com Cristo? A sua relação é muito básica? Você não está realmente experimentando as bênçãos plenas de um relacionamento com Ele? Hoje, Jesus Cristo chama por você, através dos escritos de Paulo. Ele clama a você e diz: você não pode fazer seu caminho para o céu. Você não pode redimir-se. Você só pode fazer experiência de uma vida em sua plenitude, passando por minha adoção. Hoje Jesus chama por você para experimentar a vida abundante nele, para experimentar as bênçãos da sua promessa. Você não vai receber essa bênção hoje? Você não deseja receber a sua redenção e adoção? Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha,
nosso pão, vem hoje dar nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Foi bom falar com vocês hoje. Eu oro que vocês podem receber as bênçãos e a vida que Deus quer nos dar a vocês. Lembrem-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.